pessoal. Primeiramente, muito boa tarde. Quem fala aqui é Victor, da Rede de Inovação da DASA, na parte de hospitais, como foi apresentado. E é um prazer muito grande, primeiramente, de estar aqui falando junto à iniciativa FIS, né? É um prazer muito grande de estar participando desse evento com um assunto tão importante e que tem sido bastante discutido ao longo desses últimos 6 meses, desse último ano. E a ideia aqui é a gente poder trazer um pouco dessa realidade, né? Tanto primeiro do ponto de vista conceitual, então vamos normalizar esse conhecimento para depois a gente entrar nesses conceitos na saúde, essas aplicações na saúde e essas oportunidades que o metaverso pode proporcionar em vários âmbitos, desde tratamentos digitais e teleconsultas, e por isso estamos aqui com diversos especialistas que trabalham com isso diretamente no dia a dia, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, para começar aqui, eu acho que é muito importante alguns conceitos básicos para que todo mundo realmente entenda ali como é que funciona esse metaverso. Eu acho que o conceito fundamental para a gente poder começar a falar aqui é o conceito das realidades imersivas. O que é realidade virtual, o que é realidade aumentada e o que é essa realidade mista, porque isso puxa tudo que vem atrelado ao metaverso. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria convidar o senhor Byron Mendes, aí da agência Metaverse, para comentar um pouquinho o conceito dessas realidades imersivas para todo mundo. Então, boa tarde a todos, né? Eu acho que assim é muito importante, né, a gente esclarecer assim esses conceitos das realidades, né? Porque são elas que de certa forma vão moldar, né, a utilidade, né, e as aplicabilidades do metaverso, né, focado aí para a área de saúde e medicina, né? Então vamos começar aí com realidade virtual, que, enfim, é um conceito aí que já ele precede, né, a questão do metaverso e já tem bastante aplicabilidade, né, em diversos segmentos, né, mesmo na medicina, no entretenimento, que é muito frequente, né, a utilização de jogos, né, e, enfim, atividades como RPG, e até segurança de trabalho, né. A realidade virtual, ela proporciona uma experiência de imersão virtual total, né, deslocando o usuário assim do mundo real para um mundo totalmente gerado assim pelo computador, né? E ele foi sempre muito, como eu disse anteriormente, aplicado em jogos e simulações, né? Porém, assim, com o tempo, né, ele começou a ser utilizado por diversos outros setores, como saúde, educação, engenharia e até mesmo turismo, né? E, inevitavelmente, é um tipo de realidade que necessita aí de um gadget especial, que são os óculos, né? Que pode ser óculos como o Gia, como o Quest 2, entre tantas outras marcas aí que estão disponíveis no mercado. No tangente a aplicações de realidade virtual, já são, como eu te disse, são usados em procedimentos médicos, processo de aprendizado, segurança de trabalho. Então, assim, é algo que, nesse momento, já encontra bastante aplicabilidade, né, e já é utilizado aí por diversos setores do mercado, né. Realidade aumentada, né? A realidade aumentada já é um outro tipo de tecnologia, né? Que, enfim, ela insere elementos virtuais, né? E em ambientes reais, né? Tal como imagens, vídeos, objetos 3D, né? E ela também necessário a utilização de alguns gadgets e de, enfim, aparatos tecnológicos, como smartphones, como tablets, né? Que sejam compatíveis aí com essas aplicações, né? Ou até por meio de óculos especiais, né? Que vão ser utilizados muito aí para a medicina e a utilização da realidade aumentada na medicina, né? Então, empresas assim de vários setores já utilizam também a RA, né? Como ferramenta assim para produção, para venda, para treinamento, entre outras aplicabilidades, né? E a tecnologia de realidade aumentada, ela, como é que eu posso dizer? Ela traz aí uma outra camada de experiência e de realidade para várias situações, né? E, enfim, e traz conteúdos que podem ser utilizados em tempo real, né? Tanto no entretenimento, em parques, restaurantes, transportes, ou até mesmo aí durante o momento em que um cirurgião está na mesa de operação, né? Ele pode aí em tempo real comparar o objeto da cirurgia dele com, enfim, várias lâminas
ou, digamos assim, ângulos, né, de um determinado órgão, né, que foi, enfim, uma vista de uma tomografia, né? Então ele pode fazer uma comparação aí com uma tomografia em vários ângulos diferentes, com num momento ali que ele está exercendo o ato, né, de operação na mesa, né? E realidade mista, enfim, ela também é conhecida como realidade estendida, né? Ela permite assim uma imersão que vai além da visão, da audição, do tato, né? Para isso está sendo desenvolvido aí os chamados wearables, né? Que são, enfim, óculos de realidade aumentada, luvas, né, enfim, conectadas aí com esse tipo de dispositivos, né, e tudo que possibilita que o usuário tenha uma experiência mais sensitiva, né, com os elementos virtuais, né, ou seja, uma interação maior. A medicina ela vai utilizar muito, né, esse tipo aí de recurso, né, de realidade aumentada, né, onde os estudantes vão poder interagir com órgãos virtuais que se assemelham, às vezes, assim, minuciosamente com as cópias reais. Né? Muito bom, Byron. Muito bem explicado essas três diferenças. E você colocou um caso super, super legal, né, que é da realidade aumentada, fazendo a sobreexposição de imagens. Então, a gente, como médico, não conseguia ver o paciente por dentro, né? A gente precisava de alguns recursos. Mas agora a gente consegue unir essas imagens, utilizar um dispositivo de realidade aumentada, e com isso você consegue fazer procedimentos, infusão, sem lesionar o nervo. Então, tem um potencial gigantesco nessa área de realidade aumentada aplicada à saúde, né? Mas agora, entendendo essa base dessa tecnologia core, assim, fundamental para que a gente possa falar do metaverso com tudo que ele se propõe, eu queria chamar o Alexandre Puccini para poder comentar um pouquinho aí o que é esse metaverso, né? Muita gente tem falado, não é algo novo, tem os conceitos há muito tempo, mas agora parece que a gente, de fato, consegue, ele é mais palatável para a gente. E nem são todas as pessoas, né? Para algumas pessoas ela está mais palatável, que estão mais envolvidas com a tecnologia. Mas assim, o que é esse metaverso? Quais são os componentes desse metaverso? Obrigado, Vitor. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite para estar no evento, um evento incrível, assim, com muita audiência, falando de inovação, de tecnologia, de novos hábitos, né? Que eu costumo dizer que não são tendências do futuro. Eu sempre coloco essa questão de inovação como uma escala para o futuro, mas é algo que a gente já vive hoje, né? A inovação em todo sentido é algo que nós experimentamos e como consumidores a gente exige cada vez mais. Eu coloco aqui como variável, talvez uma das mais importantes para os seres humanos é a própria vida, né? Então, apareceu aqui um teaser de caso de saúde super incrível, de socializar, de entregar saúde para todos, quiçá escalado no futuro, assim como o nosso tempo, né? Quando a gente tem uma tomada de tempo melhor, quando a gente tem mais produtividade, tem um melhor equilíbrio, isso são valores muito importantes para a gente. Então, o que eu quero puxar também, e o Vitor colocou bem, sobre não começar agora, não é alguma coisa que acabou de surgir, eu quero provocar aqui a audiência, né, e as pessoas, principalmente da geração X, que viveu uma intenção ou um primeiro step, né, do que a gente está vendo agora de realidades imersivas, com o Second Life lá em 2003. Essa foi também uma iniciativa de tentativa de dualidade, de experimentar uma imersão no mundo digital, né, um pouco que a gente viu aí também em Hollywood, nos filmes, mas foi uma tentativa real, né, que também tinha o apelo de aquisições de espaços virtuais, trades em um ambiente digital. E o que não deu certo lá em 2003? Quais as grandes diferenças de 2003 com o Second Life e agora o que vivemos, né, com o conceito do metaverso? Basicamente, para mim, estamos falando de investimentos incomparáveis. Nós temos aqui todas as big techs, as grandes empresas, o ecossistema de inovação, né, as startups, né, todo esse mundo, esse movimento apostando e investindo muito no assunto. O Gartner, que é uma das maiores consultorias de tendências do mundo, aponta que em até 2026, 30% da população vai ter uma experiência no metaverso. Então, isso são bases científicas, de pesquisa, de avanço, né, de como a tecnologia habilita esse tipo de coisa. Então, é super incomparável.
As tecnologias avançaram de forma exponencial. Nós estamos falando aqui de capacidade de processamento. Não dá para a gente voltar a 2003 e considerar o que a gente tem hoje em cloud computing e que nós tínhamos nas soluções on-premise. É completamente incomparável. Né? O Byron comentou aqui de AR, VR. Essas realidades fazem parte de alguma forma do nosso dia a dia, com mais ou menos profundidade, mais ou menos escala. Mas a minha aposta é que essa escala vai acontecer. E aqui também tem a questão do mixado e do digital, né? Aquilo que você pode ter uma experiência fim a fim no digital, mas você pode ter uma experiência, e a gente vai falar aqui de potenciais casos também, que ele começa no ambiente digital e termina no ambiente físico. Essas coisas combinadas também trarão muita atração para esse ambiente. Inteligência artificial, com criação de modelos matemáticos, algoritmos de machine learning, a gente não falava há quase 20 anos disso. Né? Os gadgets avançaram muito e tem muito espaço para avançar. E eu destaco aqui também a rede de telecom. Né? A gente está aí em processo de escala, talvez um pouco ainda tímido do 5G, em especial no nosso país, mas o 5G vai habilitar muitas coisas, entre elas esse primeiro toque que foi dado aqui pelo Byron sobre a questão de saúde, né, de hospitais e procedimentos. Os hábitos mudaram, as pessoas estão mais abertas para essas experiências. Então, essa é a minha grande aposta e a grande diferença das duas iniciativas. Mas, afinal, né, de tudo que eu falei aqui em termos comparativos, que não começou agora, o que é o metaverso? Gente, longe de dar uma definição única na tecnologia, principalmente nas questões digitais, de transformação digital, de inovação, é difícil ter um absoluto sinônimo, né? Mas eu acho uma boa definição que o metaverso é um conjunto de tecnologias, a gente falou rapidamente de algumas aqui, que proporciona novas ou talvez melhores experiências que atendam esses novos hábitos e comportamentos. Novos hábitos e comportamentos que a gente falou aqui, de realidades imersivas, né, de ter talvez uma dualidade, que significa estar em mais de um espaço no mesmo momento, usando de um personagem seu digital. Então, essa experiência imersiva em plataformas, que a gente não está falando de um metaverso, a gente está falando de metaverso como conceito com plataformas interoperáveis, né, que habilitam essa integração. Então, para mim, essa é uma boa definição de metaverso, conjugando hábitos, comportamentos e tecnologias. Excelente, Putin. Eu acho que aqui você trouxe de uma forma brilhante o conceito e acho que essa fala que você colocou, pô, é um monte de tecnologia, parece que a gente desenvolveu esse monte de tecnologia para a gente conseguir fazer um outro mundo. Por enquanto é um mundo virtual, né? É muito legal a comparação com Second Life também, porque um dos pilares que eu também acredito ali é que a gente consegue gamificar agora, e não gamificar na questão de jogo só, mas o mundo gamificado com relação às tecnologias de criptomoedas, de NFT, isso está trazendo engajamento muito forte das pessoas querendo se manter ali, né? E isso é sensacional. Eu acho que concordo contigo, né? Vai ser um próximo mundo, o pessoal da Meta coloca como substituindo os smartphones e os computadores, né? Eu acho sensacional, porque as aplicações, né, elas são inúmeras. E uma coisa interessante é que existe muita coisa do mundo real que eu não consigo fazer dentro de um mundo virtual. Um exemplo, nesse momento, por enquanto, é fazer uma palpação abdominal. Mas, em contrapartida, eu consigo criar um monte de coisa no mundo virtual. Então, aquela paisagem fantástica, aquela casa dos sonhos, com um monte de coisa animada, que era impossível hoje no mundo real. Então, a impossibilidade, ela mora nos dois campos, né? E na saúde existe uma aplicabilidade gigantesca, e eu queria trazer o Luiz Magnolo para conversar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu tenho certeza que ele deve dormir pensando em coisas diferentes, mas tem que começar por algum lugar, né, Luiz? E o que é que a gente tem visto aí nessa questão de metaverso na saúde? Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, queria parabenizar a Inovativa FIS, porque a gente sabe que esse evento acontece e tem um desprendimento e uma exposição para a América Latina toda, e eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir falar de inovação e de possibilidades para todo a América, né? Se eu tiver que falar um pouquinho sobre o que a gente sonha e acorda com isso, é muito impressionante, porque assim, hoje você põe a mão para pôr a mão no paciente, é o problema que a gente não consegue achar.
Mas, assim, a gente consegue desenvolver inúmeras ideias com isso. E o que a gente desenvolve pensa, vamos passar para a realidade hoje, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o paciente, a gente precisa estar perto dele. E o metaverso, ele não é só uma possibilidade em que eu vou, como você disse, a gamificação, eu consigo trazer possibilidades que antes só eram possíveis em tempo real. Por exemplo, eu só conseguiria dar realidade para o meu aluno de medicina, para o meu colega em formação, se eu tivesse com o paciente em real momento acontecendo aquilo com a gente. Hoje, eu consigo transformar numa mesma sala que eu estou trabalhando, levar para qualquer situação de emergência. Hoje, a gente simula catástrofe no metaverso. Eu consigo programar, treinar pessoas, sendo que não esteja acontecendo aquele momento. Antigamente eu precisava, eu falo que é igual novela, né? Precisava ter um monte de gente para trabalhar, atores, enfim. Então você cria o seu avatar, você cria as possibilidades de desenvolvimento, você dá para a pessoa como se fosse ele vira um super-herói. Então você tem todas as possibilidades. Puxa vida, mas e se eu for fazer uma viagem para um lugar longínquo, onde eu não tenho nenhuma possibilidade? Ok, eu te dou essa possibilidade e você vai trabalhar com uma tesoura e um fio na sua mão e você vai ter que aprender a fazer aquilo. Então, o metaverso vai nos ajudar a compensar as dificuldades que antes a gente precisava locomover para ter esse ganho de experiência. A gente fala aqui o seguinte, o mais difícil na medicina, ou na área da saúde como um todo, não falo de médico, falo de enfermagem, fisioterapia, enfim, todas as áreas da saúde é transferência de experiência. E a transferência de experiência, antigamente, era referido a quê? Eu estar com a pessoa do meu lado e transferir o meu conhecimento para ela. Quantos anos eu demoraria para transferir o meu conhecimento para um residente, para um aluno em formação? Muitos anos. Hoje, a gente consegue transformar e passar essa experiência em minutos, em às vezes horas em que a pessoa consegue sem precisar deslocar o tempo dela. Então hoje a gente tem que pensar, e vamos falar um pouquinho de Brasil, né? A gente está num país continental, onde tudo que se faz aqui não é para 10 mil pessoas, você faz para 220 milhões de pessoas. Então acho que a gente tem que pensar em grande escala. Eu acho que o metaverso vem trazer para a gente essas possibilidades de transformar e dar para as pessoas essa possibilidade de treinamento e de ensino em que eu reduzo a distância e ganho conhecimento. Com a era do 5G chegando aí, isso vai ser muito mais fácil. Hoje eu consigo simular a cirurgia e o Byron falou de como a gente pode trabalhar com isso. Em cirurgia vai ser muito bom, porque as pessoas vão poder ter conhecimento de técnicas que eu só conseguiria ter se eu tivesse uma catástrofe ali. Então acho que hoje eu consigo transferir a minha experiência de uma forma totalmente ímpar e eu acho que nós conseguimos desenvolver, e quando se fala em metaverso, eu posso falar que as pessoas falam assim, primeira coisa não vai dar certo. Isso é aquela verdade absoluta que passa por 3 etapas, né? A primeira é completamente abolida, negada, a segunda é aceita e a terceira fase é só por si só, ela já é aceita por toda a população. Então acho que a gente está ainda em fases iniciais que vão ser modificadas com o tempo. Tá mudo, tá mudo. Obrigado. É importante demais, você falou, Luiz, muito obrigado. E o mais interessante é que ver esse caso, né, como a iniciativa FIS trazendo esse assunto para um evento de saúde tão relevante, né, um dos maiores eventos de saúde com grandes lideranças aí, para justamente começar a debater isso. E eu acho que boa parte do nosso papel aqui é mostrar para todo mundo o que está acontecendo e que está muito claro, né, que isso é um futuro que está tangível agora, que está muito próximo. Então, o caso da cirurgia é sensacional, né? E no futuro vai ser muito diferente, porque vai mudar, inclusive, modelos de negócios de hospitais. Imagina uma pessoa fazer todo o pré-atendimento antes da cirurgia no metaverso, no mundo virtual, e basicamente o cirurgião vai em outro lugar do mundo operar uma pessoa que está naquela cidade, só vai precisar de uma central com um robô
um ciclo de ativado, então, essas habilitações de tecnologias para permitir um mundo totalmente descentralizado. Então, o mundo financeiro está passando pelo processo de descentralização, que é o Decentralized Finance, né? Então, o mundo das trocas e dos ativos digitais está passando por uma descentralização. Nós estamos passando pela descentralização e tudo isso forma os conceitos aí do Web 3.0, né? A gente tirar alguns intermediários e as pessoas terem mais papel dentro do processo, sem precisar sempre vender uma parcela da sua fatia, que hoje é muito feito com share of mind, né? O seu conhecimento, o que você explica, alguém come uma fatia daquilo e transaciona no seu lugar. Mas, assim, muita coisa para a gente conversar sobre isso. Eu queria falar com o Byron, assim, esse mundo descentralizado, ele tem muito a ver também, acho, com o time, né, com o momento correto que esse metaverso está surgindo. E com isso vem um monte de coisa atrelada a essas tecnologias. Como é que é esse mundo descentralizado? Como é que você enxerga essa conexão aí da descentralização com o metaverso e todas essas sopas de letrinhas que estamos escutando, né? NFT, blockchain, criptomoeda? Vai lá, Byron. Então, assim, eu acho que o advento do mundo centralizado está intimamente ligado à questão da blockchain, né? Se existe assim um grande fator disruptivo, né, que gerou, como você mencionou, as finanças descentralizadas, na questão da arte, os NFTs, e até o próprio metaverso, né, que é esse metaverso baseado em blockchain, né, se existe alguma coisa que une tudo isso, né, eu acho que é a blockchain, né? A blockchain, acho que foi a grande invenção, né? Inicialmente, ela veio junto com a questão das criptofinanças, né? Muitos assim se maravilham, né, pela questão da criação do Bitcoin, mas eu acho que assim a grande genialidade ali atrás do Bitcoin foi trazer a blockchain, né? Que a blockchain, para quem não conhece, assim, de uma maneira bastante superficial e genérica, né, como se fosse um grande cartório virtual, né, onde você insere dados, né, e esses dados eles são imutáveis, são transparentes, auditáveis e impossíveis de você, enfim, fazer qualquer tipo de adulteração, né? Então, sendo assim, ela tem aplicabilidade para diversos segmentos da sociedade, né? Então, assim, a gente vai... antigamente eu falava que a blockchain ela tinha um potencial de ter um impacto maior do que a internet. Hoje, eu reconsidero o que eu disse anteriormente, eu acredito que ela tem um potencial de ter um impacto na sociedade tão grande quanto a própria evolução industrial, né? Ela vai, enfim, pegando o exemplo da medicina, né? Através da blockchain, né, você vai inserir dados, né, de um paciente, desde a obstetricia até o geriatra, né? Ou seja, ao longo de todo um tempo, você vai atrelar naquele, digamos, aquela numeração, aquele contrato inteligente, né? Você vai colocar todas as informações da vida desse paciente. Então, isso, conciliando com outras ferramentas, né, como inteligência artificial, como Big Data e com tantas outras invenções, né, que vão poder sincronizar isso com aplicabilidade no mundo real, você vai gerar modelos matemáticos, você vai conseguir prever doenças com décadas de antecedência, né? Então, assim, isso é uma das possibilidades, né, da blockchain, né, utilizada especificamente na medicina, mas, como você disse, ela vai modificar a forma como a gente lida com dinheiro, ela vai modificar a forma como as empresas lidam com nossos dados, uma vez que muitas empresas vão passar a ser descentralizadas, então, assim, não... por exemplo, ao você assinar um serviço de streaming, você não vai estar expondo seus dados para uma grande big tech, né? Isso aí vai estar descentralizado, isso vai estar em vários servidores, ou seja, não vai ser uma única instituição que vai ter acesso a seus dados e, consequentemente, não vai utilizar isso contra você, né? E enfim, eu acredito assim que a gente está aí no advento de uma transformação social, né? E, obviamente, a saúde ela está dentro desse escopo, né? Inicialmente, imagino que a gente vai ter alguns problemas, até na questão regulatória, né? Porque, assim,
vão ter uma geração muito grande de dados, né, dados biomédicos, e aí a questão é isso, como vamos lidar com isso em termos de LGPD, como a gente vai proteger esses dados do paciente, né, podendo também utilizar eles como parâmetros, né, e como auxílio para lidar com com o sistema médico como um todo, porque todo parâmetro ele pode ser usado como subsídio para lidar com um case ou uma situação de doença parecida com aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente está no momento, né, de um admirável mundo novo, né, como também estamos aí diante de uma grande zona cinzenta. Mas o fato é o seguinte, é um caminho sem volta. Muito bom, Byron. E aqui está muito legal porque a gente está quase pegando um livro de metaverso, né, assim, desde o começo, o que é a realidade virtual, o que é a realidade mista, o que é o metaverso, os componentes do metaverso. Então, ele já falou aí de uns cases, e a gente bota a tecnologia core, que é outra tecnologia core, que é a inteligência artificial e blockchain, que eu acho que faz um engajamento para isso se tornar cada vez mais possível, e seria muito bom agora, eu acho que são 2 pontos para a gente conversar aqui com o Luiz e Alexandre, que são casos mesmo, o que é que vocês têm visto, o que é que vocês têm trabalhado, como é que vocês têm lidado com isso no dia a dia, no futuro, no agora ou no futuro próximo, e talvez também, Alexandre, eu acho que você falou uma palavra muito importante, que também é um componente essencial aí para a metaverso acontecer da forma que a gente entende, como ela é vendida, inclusive, que é a interoperabilidade. Então, eu queria que você pudesse tocar um pouquinho o que é essa interoperabilidade, por que ela é importante no metaverso, e a gente falar um pouquinho de casos de uso que vocês estão fazendo agora, e logo depois a gente entra no bloco mais específico de saúde, que a gente tem muita coisa para falar aqui também. Não, maravilha. Eu acho que o grande, na minha cadeira aqui de inovação, né, acho que o grande segredo, o grande diferencial, de fato, estão nos casos de uso. Né? A gente já falou aqui, en passant, sobre alguns casos de uso, mas se a gente falar sobre blockchain, por exemplo, a tecnologia está aí, os modelos estão aí, as redes estão aí, não só no modelo. Na minha opinião, o grande desafio para todos é quais são os casos de uso para os segmentos de mercado corretos, para a economia, para os desafios que blockchain resolve, como o Vitor colocou de forma muito clara, né? Que você tem o problema de ter a certeza da imutabilidade, ou quando tem a mudança, onde está o tracking record disso tudo, para você ter a visão da cadeia inteira. Então, muito usado no processo de supply chain, né? Olhando para esse apelo e esse ponto da interoperabilidade, eu diria que o metaverso, como a gente está falando um pouco aqui, e as pesquisas muito abertas aí para a audiência toda também olhar, a gente não está falando de o metaverso substitui a internet como plataforma como nós conhecemos. A gente não está falando de um local que você faz um login e senha de forma única e está dentro do metaverso. Nós estamos falando de metaversos com S de plural, né? Onde essas plataformas nascem, como bem pontuado aqui, de forma descentralizada ou centralizada, e acho que aqui cada uma tem o seu apelo, né? Se a gente olhar para a parte de gamificação, né? Alguns casos aqui de centralização, que tem um dono, que administra, que cresce, que evolui, que investe para a comunidade, e a descentralizada, como bem colocado aqui pelo Byron, a comunidade, né, crescendo isso, sem um dono, ela crescendo de forma orgânica. Então, se a gente olhar por esse apelo dos metaversos surgindo, pensando na experiência do cliente e na jornada, nós estamos falando aqui da aplicação da interoperabilidade, que é como a gente tem as mudanças de metaversos, buscando interesses comuns ou complementares, mas que eles se falam, talvez através de um protocolo padrão ou de alguns protocolos de conectividade, que é muito similar. Vou dar um exemplo aqui que me ocorre aqui na cabeça, pegar 2 Big Techs aqui, né? Pega a Google e a Apple. A Apple com soluções mais proprietárias, menos expansivas, menos talvez conectáveis, e a Google mais aberta, né? E aqui não tem nem ruim nem bom, mas são modelos diferentes que nós usamos as 2 tecnologias, nesse exemplo que eu estou dizendo, e todas as features que elas oferecem de forma conectada, complementar,
resolvendo um problema. No final do dia, como eu falei no início, os casos de uso, eles são os grandes avanços, mas para resolver um problema de negócio, para resolver um problema real. Então, falando em problema de negócio, falando em problema real e casos de uso, né, o que nós vemos aqui, né, aqui na Sul América a gente tem uma área de inovação com um laboratório maker, né, que nós chamamos de garagem de inovação, onde a gente olha para tendências, experiências, prototipamos, né, entendemos problemas, né, resolvemos os problemas de forma incremental, não de uma única vez, e a gente olha muito para um posicionamento digital, né, que é o encontro das experiências reais com as experiências físicas. Então, aqui, o que eu talvez pensando aqui, dividindo com vocês, podia falar de alguns casos de uso que me ocorrem, eu acho que está muito no campo da dúvida. Eu vou trazer um pouco aqui, como a gente começou falando de alguns casos aí na área médica, e aí é o foco aqui, eu acho que tem muitas dúvidas de alguns procedimentos, de alguns diagnósticos, de compreensão. Né? Eu me permitir ou tomar uma decisão de determinado procedimento, bate a dúvida muito comum, né, nas pessoas de uma forma geral. Como é que é o procedimento? Como é que é o pós? Como é que eu vou passar depois? Qual é o tratamento? Né? Como se dá toda essa experiência de um procedimento X médico? Eu acho que isso é um caso de uso muito interessante de aplicar na medicina, né, na área de saúde. Porque você consegue, numa experiência imersiva, num metaverso, compreender como é que acontece um determinado procedimento. Numa visão de diagnóstico, como é que entende os diagnósticos, mas numa visão mais lúdica, não aquela visão mais que é muito técnica de medicina, né, para ficar mais claro para os stakeholders, principalmente para os usuários leigos, né, para os pacientes. Eu acho que tem uma aplicação também muito, muito grande de inteligência artificial para trazer aqui as visões mais tridimensionais, mais lúdicas. Eu vejo também, né, a parte de gamificação como um caso de uso amplo, e aí tem os casos de uso da gamificação bastante importante, né? Olhando aqui para o nosso posicionamento, a Sul América se posiciona como uma gestora de saúde integral, que cuida da saúde física, emocional e financeira das pessoas. Nós acreditamos que esse equilíbrio é que traz saúde para o indivíduo. Então, trazendo isso para o metaverso e para a gamificação, como é que a gente consegue levar o bem-estar, uma saúde preventiva, né, com bons hábitos de saúde nesse equilíbrio, através da gamificação, de uma imersão num jogo que te traz saúde, que te provoca, e aqui eu falei lá no início de começar no digital, terminar no físico, ou o contrário, uma gamificação dentro de um ambiente como o metaverso pode trazer isso, engajamento, as pessoas se dedicarem a uma saúde melhor, pensando, né, eu sempre coloco aqui duas variáveis super importantes na nossa vida, de novo, saúde e tempo, né? Como é que eu equilibro minhas saúdes, tenho prescrição, tenho acompanhamento do digital, eu tenho um retorno que eu valorizo e ainda pratico isso no físico. Então, eu acho que essas são situações bastante práticas e, de novo, eu falo da inovação como existe hoje, mas numa escala. E talvez para falar uma última aqui, entre todas que a gente poderia estar citando, a gente está num momento, né, ainda de pandemia, mas principalmente no primeiro ano de isolamento social, onde a telemedicina surgiu de uma forma bastante importante na vida das pessoas, né, e no ecossistema de saúde também. Eu acho que nós todos aqui, se a gente refletir um pouco, tem espaço também para uma saúde aplicada, uma consulta mais digital, né, além do médico na tela, como a gente conhece hoje, né, para uma consulta, a gente também pode ter essa consulta dentro de uma realidade aumentada, como foi dito, uma realidade virtual, numa interação de muita imersão e mais parte lúdica, né? Imaginem uma situação dessa para um pediatra, né? Para uma criança. Eu acho que tem espaços aqui para perceber valor muito grande e ainda usar a inteligência artificial para uma hiperpersonalização, né? Usando de linguagem natural de processamento, usando de análises combinatórias. Aí a gente tem um ambiente onde a pessoa é tratada com as necessidades dela, né, e não de um grupo. Então eu vejo, né, pensando e dividindo com vocês aqui, esses casos de uso, entre tantos outros, como casos de uso aplicáveis nesse mundo de realidade imersiva que a gente vive e vai viver cada vez mais.
Muito legal. Acho que o Luiz também tem alguma coisa para compartilhar aí nessa questão de saúde pública, né, Luiz? Como é que você tem visto aí, o que é que você tem notado do metaverso, realidade virtual para saúde? Não, bom, é assim, a gente tem que pensar em alguns detalhes interessantes, né? Quais são os detalhes interessantes que a gente tem que falar agora, né? Em 1962, quando postaram os desenhos dos Jetsons, falavam, esses caras estão tudo louco, né? Porque é onde já se viu, já tinha teleconsulta. Hoje o que a gente tem é um médico ou um profissional da saúde numa tela de computador e conversando com o paciente. Isso que as pessoas entendem o que a gente está trabalhando, que acham que é isso. Mas a gente tem que olhar bem lá para frente. Então, quando a gente fala em saúde, por que eu falo de saúde pública, né? E aí, bom que o Byron falou de blockchain e tal. A primeira coisa é, as pessoas têm que mudar a mentalidade. A mentalidade se muda primeiro na financeira. O povo sente no bolso. E hoje tem criptomoeda, hoje tem investimento que você faz, você não vai mais no banco. A próxima etapa vai ser, eu não vou mais ao médico frequentemente. O médico vai até mim, ou o profissional, me enxerga. Hoje com aplicativos você faz isso. Só que onde a gente pensa no metaverso como um todo, na área da saúde pública, é trazer para 85%, eu creio que o Putin deve ter se dado muito melhor do que eu da saúde suplementar, mas 80% da população usa saúde pública, a saúde do Sistema Único de Saúde. 20% usa saúde suplementar. Então, quer dizer, a hora que a gente olha para esse número, você fala que qualquer business case que você faça, a gente tem que trabalhar com a saúde pública, porque o N vai ser muito mais impactante, porque você lida com mais gente de todas as possibilidades de trabalho. Hoje tem mais celular do que pessoas no mundo. Então não dá para a gente falar que eu não tenho acesso a tal coisa. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente está trabalhando em saúde pública. A gente pode trabalhar com o quê? Realidade virtual ou mix, né? A realidade mix, para fazer quimioterapia em crianças. Então você consegue minimizar a dor da criança através de quê? De um metaverso em que ela está achando que ela está praticando um jogo, uma vida totalmente diferente dela. Outra coisa é você trazer em dados que podem levar financeiramente um modelo de negócio para a saúde pública em que a fusão da iniciativa privada através de inteligência artificial que vai me identificar casos clínicos e que são potencialmente utilizados para pesquisa clínica e vai diminuir o tempo de espera para eu achar aquele paciente que é favorável a novos tratamentos. Hoje em dia, são seres humanos que ficam olhando o prontuário e falando, esse paciente serve para esse estudo, esse paciente serve para alguma coisa. E se a gente tivesse uma inteligência artificial em que diminuísse esse tempo? Tempo de espera, tempo é vida. Quanto mais tempo a gente tem, menos vida o paciente tem. Então, a gente tem que trabalhar com essa parte. Outra, a gente está trabalhando com sistemas de inteligência artificial, de leitura de laudos. E aí eu falo assim, mas isso já existe. Isso já existe na saúde privada. Várias linhas de inteligência artificial para leitura de exames de radiologia, patologia. Perfeito. Mas é só fazer uma conta certa, né? 220 milhões de brasileiros, 80% usam a saúde pública. E quanto tempo demora um laudo de anátomo-patológico para sair? Porque depende de um patologista, que hoje é escasso no Brasil, para ver uma lâmina de patologia e dar esse laudo. Então, talvez, esse sistema de inteligência artificial possa diminuir. E o que a gente fala vou impactar financeiramente. Porque esse fator vai me melhorar o quê? Aquilo que o Byron falou. Aquela pessoa vai ter um registro, um número. Aquele número, eu vou predizer se naquela família eu tenho chances de ter tal patologia. Se ela tem tal doença, eu consigo prever e entrar na prevenção. Se eu entro na prevenção antecipadamente, eu economizo ou então eu sei como impactar em diminuição de gasto de uma unidade de terapia intensiva, enfim. Existem outras possibilidades. Por exemplo, a gente já está trabalhando com dermatologia. Então eu trabalho aqui no Hospital de Amor
e a gente consegue nas nossas carretas, em que a gente viaja o Brasil inteiro fazendo prevenção de vários tipos de câncer. Então, eu não preciso do médico lá. Eu tenho câmeras que vão tirar foto através de inteligência artificial e vão me dar resultados de melanoma, de imagens suspeitas, de câncer de pele, ou então eu consigo laudos muito mais rápidos em que eu vou antecipar a ida do paciente ao tratamento final, coisa que demora hoje no Brasil muito tempo. Então a gente sabe que o problema hoje, falando especificamente da saúde pública, é uma palavra só: acesso. E o acesso termina com a jornada do paciente. E a jornada do paciente inclui toda essa etapa que a gente tem. Hoje a gente pacientes viajam 3.000 quilômetros para uma consulta médica que o médico vai falar: oi, tá tudo bem ou não tá tudo bem. E se a gente conseguisse antecipar num metaverso uma reunião, um oncologista, um cirurgião, um radiologista, junto com o paciente, falasse assim: olha, o seu tratamento é isso, você vai ter que fazer isso, e aí, como você disse, né, Vitor, a gente pode ir lá no final e o paciente só ir para aquele outro lugar ser operado. E ele teve a consulta com um médico em São Paulo, o radiologista de Santa Catarina e o oncologista do Mato Grosso. E ele foi operado em Sergipe. Mas espera aí, todo mundo estava junto aonde? No metaverso. Então eu acho que a gente está conversando com pessoas, e eu gosto de usar uma frase muito legal aqui, que a gente aprendi com o pessoal aqui do hospital, que a gente tem que parar de falar, de fazer espuma, né? A gente tem que aproveitar e trabalhar efetivamente em prol do paciente. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, são pessoas que estão aqui com a gente, que trabalham efetivamente em prol disso. Não são pessoas que estão só falando alguma coisa. Cada um de nós aqui tem um papel fundamental na saúde. Então a gente falando para o público em geral, isso que a gente está fazendo aqui e que as pessoas estão ouvindo aqui é salvar vidas, às vezes sem ser profissional de saúde. É desenvolver ideias que vão melhorar a saúde das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com esse dilema, com essa ideia e desenvolver. Quando a gente desenvolve hubs de inovação, que é o que a gente desenvolveu aqui, existem outros em outros lugares do Brasil, não existe competição. Nós temos que ser compartilhadores de ideia para chegar numa solução final. Existe o business? Existe o business. Mas quem vai ser o beneficiado de tudo isso sempre vai ser o nosso paciente. Então, acho que eu tenho inúmeros cases que a gente pode montar um dia só de cases aqui para falar de coisas e a gente desenvolver, né? Muito legal, Luiz. É verdade, né? Acho que você falou essencial, que é essa questão do propósito, né? E a gente precisa estar passando isso, e eu reforço a iniciativa FIS, tem trabalhado com NFT, com token. E o mais legal, assim, muita gente pergunta, eu tenho mestrado em inteligência artificial, eu fiz mestrado em computação na UFPR, e todo mundo pergunta assim: é muito caro. Pode até ser hoje caro para fazer um modelo, um algoritmo, mas para colocar isso em deploy, ele tem uma escalabilidade gigantesca. O metaverso tem uma escalabilidade gigantesca, e quando a tecnologia avança, aquela famosa lei de Moore, ela avança e as coisas ficam mais baratas. Em algum momento isso vai estar no dia a dia da gente e vai ser rápido, em 5, 10 anos. Então, conversando isso desse futuro que está muito próximo é super importante, né? Byron, eu queria pegar aí contigo, antes de finalizar, temos algumas perguntas também. Como é que você tem visto, o que é que você tem trabalhado aí também na agência Metaverso? Como é que você imagina aí um potencial do metaverso para a saúde na tua perspectiva? Então, a nossa empresa, nesse momento, ela tem se dedicado a criar experiências, né, e lojas conceito para várias empresas brasileiras e algumas multinacionais no metaverso, né? A gente está trabalhando nesse momento em 2 metaversos diferentes, sempre focado no metaverso baseado em blockchain. Então, assim, nossos cases, né, desde, enfim, telecoms, né, que lidam com aspectos importantes do metaverso, que é o 5G, implantação do 5G, até uma das Big Four, né, de consultorias, e também tem um caso aqui que eu não posso ainda citar o nome, né, pois ainda está, enfim, no processo de assinatura de contrato. A gente está aí com uma multinacional na área de saúde, né? E citando esse case deles, né, o que eles estão pretendendo levar para o metaverso? Discutir, né, inovação, iniciativas
da área de inovação e tecnologia na medicina, dos parceiros, né? Porque eles, enfim, o modelo de negócio deles envolve parceiros de diferentes áreas, né? Desde outros laboratórios até hospitais de referência. Então, assim, vai ser um espaço assim, construído para discutir possibilidades, discutir experiência, discutir cases, né? E até também divulgar as iniciativas próprias dessa empresa. Inclusive, trabalhando também, né, de forma bastante propositiva na questão da educação, né? Porque eu acho que um dos aspectos muito eficazes do metaverso é a acessibilidade e democratização, né? Porque você, como os colegas aqui anteriormente deixaram bastante claro e evidente isso, você não está circunscrito a limitações geográficas, né? Você está falando com o mundo inteiro, né? E há essa possibilidade assim dessa abertura democrática, de você chamar para um evento, você ter uma escalabilidade, né? Porque você tem a capacidade de atender um número infinito de pessoas ali. Então, assim, baseado aí nessa tua provocação, né? Uma coisa assim que a gente está desenvolvendo muito, junto com os parceiros que têm, enfim, tem se integrado aqui nas nossas iniciativas, é justamente esse olhar da comunicação, né, de eventos, palestras, né, tudo isso que é possível realizar nesse ambiente aí virtual, né? E assim, um ponto que eu gostaria de ressaltar é que assim a gente está no princípio de tudo, a gente está na infância do metaverso, né, na camada fina do gelo ainda, porque ainda a gente precisa de muitas questões, né? A interoperabilidade também, que o Luiz, o Alexandre também mencionaram, é um fator que a gente ainda não possui no metaverso, porque assim, existe essa necessidade de você fazer as integrações, de você, por exemplo, você conseguir migrar, né, de uma plataforma para outra. Nem todas as plataformas elas estão assim ajustadas aos wearables, né? Você tem alguns metaversos que você tem conexão com o móvel, né, como o CryptoVoxel, outros que estão desenvolvendo ainda esses aplicativos aí, como o Decentraland, e cada metaverso ele tem as suas especificidades, né? Alguns eles têm assim, digamos assim, um foco maior numa experiência visual, assim, mais visualmente mais interessante, com avatares mais, como é que eu posso dizer, detalhados. Outros são pensados numa estética assim, mais pixel, porém com uma capacidade de assimilar uma maior quantidade de integração assim, com conteúdos audiovisuais, imagens, vídeos. Então, assim, a gente está no momento da construção, né? E quando falam muito, né, sobre a questão assim, do meta, do Facebook, o Facebook, na verdade, ele se aproveitou de um conceito que já era pré-existente, ele não inventou a roda, né? E tão pouco ele está conseguindo integrar o que foi entregar o que foi prometido, né? Porque assim, primeiro, porque aqueles padrões gráficos que ele estabeleceu ali, nem ele está conseguindo fazer ainda, né? E segundo, eu não acredito num metaverso de uma empresa, eu acredito num metaverso descentralizado, né? Ou seja, eu acho que a gente está chegando, quando a gente fala sobre descentralização, a gente chegou a um ponto de discussão na sociedade para não voltar atrás e deixar tudo armazenado no servidor de uma única empresa. Eu penso ainda num modelo cada vez mais descentralizado, cada vez mais compartilhado em diversos dispositivos e hardwares, de forma assim que seja sempre numa ótica e num princípio coletivo, não numa digamos assim, nessa centralização de informações por parte aí de uma blue chip ou outra, né? Esse é o meu pensamento sobre essa questão. Muito legal, velho. Eu vou tentar aqui condensar o que eu fui pegando com vocês, né? Até para a gente responder uma pergunta e pegar as palavras finais de vocês. Mas parece que o metaverso a gente tem um mundo real, existem vários mundos, né? Os metaversos, existem vários mundos virtuais que a gente pode transacionar entre eles, em alguns momentos até sobrepor através de realidade aumentada,
e que esse mundo ele tem uma desgovernança quanto à relação, quanto o financeiro, né? Então é uma moeda que ela é descentralizada, ativos digitais podem ser descentralizados e que lá a gente pode fazer algumas coisas e se teleportar entre ambientes. Então é isso, é um médico de uma especialidade com outra atendendo o paciente. Então existe essa questão do teleporte, da descentralização, e ele nasce com um princípio de segurança e privacidade muito forte. Então, teoricamente, o metaverso ele deve ter esse core muito importante quando a gente fala até de dados, é um pouco da pergunta que a gente tem aqui, mas um dos componentes principais que eles trazem, eles colocam, é a questão da expressão das pessoas. Então, a grande diferença de ver a internet e ele coloca como viver a internet, no caso do metaverso, é você ter a expressão facial, é você ter a expressão gesticular das pessoas, né? Então, assim, como as pessoas se gesticulam. Então, isso daí dá uma sensação de imersão muito maior. Então, é outro componente muito importante. E dentro do metaverso, a gente vai poder fazer muita coisa na saúde, como foi comentado. Então, desde uma teleconsulta, como tratamento digital, como poder fazer uma venda ou compra de um device, ou olhar para esse device de uma forma diferente. Então, realmente é uma infinidade de possibilidades que ele pode dar com muito mais imersão. Uma das perguntas que foi posta aqui pelo Marcelo Evangelista é como tratar as informações de pacientes de modo a atender as normas e regulações no metaverso. Difícil, né? Mas, Alexandre, se quiser comentar um pouquinho aí sobre essas normas e regulações no metaverso para a saúde. Eu acho que a questão super bem colocada, né? E ela transcende o metaverso, né? Essa é uma preocupação de lei, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que a gente trata esse assunto aqui na empresa, independentemente do canal, do cenário, mas na relação entre empresa e o cliente, né? Para mim, pessoal, isso está muito ligado ao valor percebido. Tudo tem uma troca, né? Nós, como seres humanos, para eu entregar algo de valor meu, que são os meus dados, o que eu percebo de valor, o que eu tenho de volta, não é? Então, eu vou dar um exemplo que se aplica tanto para o metaverso como para outras ações. Eu gostei muito de ter ouvido aqui, eu acho que foi o Luiz que comentou, e uma ação que nós temos aqui, uma das que eu mais gosto, que a gente chama de estratificar a população. Entender em algumas estratificações, hábitos, comportamentos, exames, trajetória da pessoa, de forma que uma inteligência artificial possa, através de modelos e algoritmos, direcionar tendências, né? Gerar uma ação preventiva. Então, imagine nessa situação, se eu estou numa ação de troca, solicitando informações para entregar de volta uma recomendação de saúde para evitar uma doença crônica ou complexa, percebam vocês o valor que tem isso. Então, possivelmente, nessa troca, a gente vai ter sucesso e consentimento das pessoas de uso dos seus dados. Eu realmente acredito que entregar por entregar é muito mais difícil. As pessoas precisam ver valor do que elas estão fazendo e com qual instituição estão fazendo. Então, isso se aplica no metaverso também. Se a partir da minha entrada no metaverso existe uma situação de coleta de dados, com clareza do uso desses dados, e eu percebo o valor, eu faço a liberação. E aí está compliance com o LGPD. Essa é a minha visão de troca. Perfeito, eu acho que é exatamente fazer o bem, né, assim tudo como o Luiz falou. Então, esse é um princípio que tem que ser feito com os dados de forma ética, moral e com uma questão de saúde, até colocando o que eu acho que o Luiz falou também, né, não sou profissional de saúde, entrou na saúde, trabalhando de saúde, acho que todo mundo é meio que profissional de saúde, e a gente tem que se colocar dessa forma, porque existe um propósito muito grande por trás de tudo isso que a gente está fazendo. Então, esses minutos finais, eu queria dar um minutinho aí de uma fala livre, começando pelo Luiz, para fazer suas considerações finais, depois o Byron e depois o Putin. E eu encerro. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que, mais uma vez, a gente está disposto aqui e disponível para o que precisar. A gente é muito fácil de encontrar no Hospital de Amor aqui, no Arena Inovação, que é o nosso departamento. Então, é só procurar. Mas eu quero dizer com uma frase que o metaverso, as pessoas têm um pouco de medo quando falam disso, falam, mas isso que o Alexandre falou mas os meus dados, porque as pessoas ainda não têm essa ideia muito do que
do que é, como. Então, acho que eventos como esse fazem com que a gente consiga exportar mais e explorar esse tema e trazer para as pessoas a real importância de ter isso. E empresas sérias realizam efeitos e eventos sérios. E eu acho que as empresas que estão realizando o desenvolvimento de metaverso no Brasil são empresas sérias. O que eu acho é que a gente deve trabalhar com os hubs e com as conexões que consigam cada vez mais espalhar. Então eu acho que a nossa função agora é espalhar a ideia e compartilhar as ideias de uma forma em que a gente consiga ter um benefício para o nosso paciente. Então acho que o que eu gosto de trazer é a realidade. E a realidade que a gente vive aqui no Brasil, eu que trabalho no sistema público de saúde, por que não dar condições para as pessoas que não têm condições do melhor tratamento médico da saúde? Então, talvez com a exploração da internet de uma forma melhor, com o 5G chegando aí, a gente consiga melhorar o acesso à saúde. Então, eu acho, fica o agradecimento, fica a minha mensagem para as pessoas, dizer que a gente tem que procurar esses eventos e essas ideias, e se você tem alguma ideia que possa ajudar as pessoas de inovação, traz para a gente, traz para todo mundo que está aqui, vamos dividir, ninguém mais agora é bobo de, mas tudo, existem conversas, existem contratos, existem, você pode trabalhar de uma forma confidencial, você viu o Byron falando, eu não posso falar, é assim que se trabalha, é confidencial, não pode falar, a hora que tiver, vamos espalhar para todo mundo, mas estamos aí, parabéns pelo evento, estou à disposição para quem quiser conectar com a gente aí, e um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Luiz. Byron, minuto final. Então, também gostaria de agradecer a oportunidade aqui, né? Eu acho que é muito salutar, né? A gente jogar uma luz aí da aplicabilidade do metaverso para a saúde, né? Porque, assim, nesse momento, dado, né, o assunto ser muito novo, né? E muita gente ainda não ter assim, a noção do que é o metaverso, e muito menos aplicabilidade prática disso em vários setores na sociedade. Eu acho que lançar uma luz sobre esse ponto, né, e trazer aí a experiência de diversos profissionais de vários segmentos aí, né, dessa cadeia, dessa cadeia produtiva aí, eu acho que mostra que não é algo mítico, né? Mas sim, né, um grande elemento disruptor que, num prazo de tempo muito menor do que a gente imagina, ele vai trazer bastante benefício aí para a sociedade, né? Como o Luiz comentou, inicialmente, né, a gente pensa que investir em tecnologia é caro. Sim, é caro, né? Mas ganha escala, né? E quando você ganha escala de atendimento, você ganha escala de abrangência nacional, você ganha assim, capacidade aumentada de entrega de atendimento. Então, assim, isso, por vários motivos, né? Isso amplia a otimização de um sistema de saúde público, isso contribui, né, para unificar informações, centralizar dados e utilizar parâmetros de referência para você, enfim, minimizar óbitos, minimizar doenças e prever, né, problemas antes que eles, de fato, aconteçam, né? Porque eu acho que é isso. Eficiência clínica, né? Exatamente, todo esse ferramental ele vai te possibilitar atendimento, escala e previsibilidade. E isso, no final das contas, eu acho que aí é uma grande economia para o Estado, né? Então, acho que é importante que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde do Brasil todo se debrucem sobre essas possibilidades, porque isso não é mais uma hipótese, né? Mas isso é uma coisa que pode ter aplicabilidade prática e pode reduzir os custos e investimentos públicos da saúde pública. Alexandre, 30 segundinhos para a gente encerrar. Fica aqui meu agradecimento, o convite. Gostei muito de participar aqui com os colegas, né? Vocês três acho que abrilhantaram demais o evento.
um evento com foco em saúde, como a gente disse aqui por inúmeras vezes, né? Focar na saúde, no bem, em dar retorno, em valor percebido para as pessoas que são pessoas similares, independentemente do local. Falamos aqui também da igualdade, né? De oferecer saúde para as pessoas independentemente do local. Isso é pensar no bem demais, né? Como dito aqui. E num evento de inovação, né? O nosso foco aqui no Metaverso, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, que a inovação vem do inconformismo. Não se pré-julguem, né? Tenham atitude. Ideia ruim é aquela que não é compartilhada ou é aquela que não é tentada colocar em prática. A inovação vem disso. Então, se todos nós nos juntarmos para praticar inovação no sentido da criatividade, não se pré-julgar, mas colocar os assuntos em movimento, testar, eu acho que a gente tem um poder muito grande, não lá fora, mas aqui no Brasil, de gerar muita inovação, principalmente inovação com foco de saúde para as pessoas. Muito legal. Então, rapidamente, para encerrando aqui o painel, acho que as falas foram excelentes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Então, acho que o Metaverso tem um potencial muito grande, esse mundo paralelo que a gente pode criar, pegando dados, minerando dados, criando algoritmos preditivos de doenças. Isso vai potencializar o tratamento genérico, isso vai favorecer e talvez possibilitar uma saúde mais baseada em valor, com os eixos de desfecho, de pertinência, do financeiro envolvido, reduzindo custos diretos e indiretos e, melhor de tudo, melhorando essa experiência a um custo extremamente baixo, com potencial de escala muito alto. Então, prazer, eu tenho trabalhado aí nos últimos 6 anos com realidade virtual na startup, é muito legal poder estar vendo esse tipo de movimento aqui agora acontecendo. E com isso, quero deixar um abraço para vocês, uma ótima semana, e encerro o painel de oportunidades no Metaverso na saúde. Muito obrigado, pessoal.